quero falar contigo sobre está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Diga amém. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e fala com ele assim: está escrito. Aleluia. Podem sentar em nome do Senhor. Pai, nós te suplicamos que a tua palavra alcance em nosso coração disponibilidade e disposição para ser experienciada. Fala conosco. Amém. Meus irmãos, o episódio da tentação do Senhor Jesus é muito conhecido, eu diria que da maioria dos cristãos. Nós sabemos que ele saiu das águas batismais, tendo sido cheio do Espírito Santo. O texto diz que ele foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a Bíblia diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu já preguei para os irmãos nesse texto aqui em algumas ocasiões, e entre elas eu já falei para os irmãos que Satanás tentou a Jesus nas 3 esferas da existência humana: física, emocional e espiritual. Tentou-o no corpo, tentou-o na alma e tentou-o no espírito. No corpo, quando, aproveitando do fato de que ele estava há 40 dias e 40 noites sem comer, lhe propõe transformar pedra em pão. Na alma, quando tenta provocar nele um sentimento de vaidade para uma certa exibição, para uma certa comprovação de sua origem e de sua divindade. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui do pináculo do templo, porque os anjos estão, porque está escrito que aos anjos se dará ordem a teu respeito, para te sustentarem com as suas mãos, a fim de que tu não tropeces em nenhuma pedra. E no Espírito, quando ele diz a Jesus: eu te darei todos os reinos do mundo, e a glória deles, se prostrado me adorares. Para os 3 perfis de abordagens de Satanás, Jesus respondeu com uma palavra, com um prefixo, com uma regra, com uma declaração: está escrito. Ele responde com a palavra com base naquilo que está escrito. E quando esta palavra saltou ao meu coração hoje à tarde, eu busquei entender o sentido mais espiritual da expressão está escrito, porque Jesus responde 3 vezes a Satanás com a mesma colocação, como se quisesse dar ênfase, como se quisesse assegurar que aquela verdade estava garantida, prefixada. E na medida que lia
fui percebendo que a expressão está escrito é como se Jesus dissesse a Satanás: é lei, está dito, já foi declarado. Antes que você me traga qualquer tentativa de novidade, isso aqui já está validado. É como se Jesus dissesse, se Jesus fosse nordestino, ele ia dizer assim: Satanás, prego batido, ponta virada, nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aqui é lei, isso aqui é regra. Antes que você aparecesse, já estava declarado, fixado, assegurado, garantido, confirmado, respaldado e é irrevogável. Está escrito. Mas na medida que fui lendo, eu fui buscando em Deus compreender cada uma dessas declarações de Jesus que se seguem ao está escrito. E o Senhor me trouxe 3 palavras ao coração que eu quero compartilhar contigo. A primeira palavra é provisão. Diga comigo, provisão. Está escrito, provisão. Vamos formar uma frase. Diga comigo, está escrito, haverá provisão. Ok. O Senhor Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem não vive só daquilo que produz, o homem vive daquilo que o Senhor declarou, vive daquilo que o Senhor já disse ao seu respeito. Isto é provisão, palavra. Como nós precisamos nos tornar mais confiantes, afincos, apegados, aferrados, eu diria, à palavra de Deus. Por quê? Porque ela não cai por terra, porque ela não tem prazo de validade. Em Mateus capítulo 24 ele diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Jeremias 1,12 ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. No profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 11, o Senhor Jeová diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Aquilo que eu disse não volta sem se cumprir. E é interessante que no versículo anterior ele diz assim: assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, assim a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Ela se cumprirá naquilo para que a declarei. Está escrito. A palavra de Deus gera provisão. Não só de pão viverá o homem. Você não vive apenas daquilo que você produz por seu esforço. É o Senhor quem aprovisiona, é o Senhor quem prover, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem garante. Presta atenção nisso. Quando Deus quis se comunicar com o caos, antes que qualquer coisa que nós conhecemos como criação existisse, Deus quis se comunicar com o caos. Como é que se comunica com o caos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, era caos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus quis se comunicar, e quando ele quis se comunicar, ele usou a palavra. E ele disse: haja. E houve. Ele se comunica com o nada pela palavra, de modo que Paulo diz aos Romanos no capítulo 4, que o Senhor chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Isso se dá pela palavra.
Essa questão da palavra é levada tão a sério nas Sagradas Escrituras, que quando a Bíblia vai falar de Jesus na eternidade, diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Tudo que o Senhor já declarou acerca da sua vida, não importa quanto tempo passou, o que aconteceu, Ele vai fazer cumprir. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Mesmo aquilo que eu e você já esquecemos, Deus continua lembrando. Observe que quando o Senhor cria a terra, toda a criação, Ele então chama Adão e diz: agora você dá nome. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Adão chamou palavra, assim foi. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que todas as bênçãos provenientes de Deus para nós emanam da sua palavra. Observe que um dia, e eu já falei sobre isso aqui há um tempo atrás, Isaac chamou a Jacó e chamou a Esaú e disse: vai, prepara um guisado para mim, do jeito que eu gosto, porque chegou a hora de te abençoar. Rebeca, a mãe de Esaú, viu a conversa de Isaac, seu marido, com o filho, chamou a Jacó e disse: vai, corre, pega um cordeiro do rebanho, eu vou preparar um guisado para o teu pai, e ele comerá, e em vez de abençoar ao teu irmão, abençoará a ti. Jacó disse assim: minha mãe, esse negócio vai dar errado, porque meu pai vai tocar em mim, e eu não sou peludo como meu irmão Esaú, e em vez de sair abençoado, eu sairei amaldiçoado. Rebeca disse: vai e prepara, porque eu já pensei nisto. E ela prepara o guisado e veste a Jacó com o pelo do cordeiro, e Jacó vem. E resumindo o fato, para focar no assunto, a Bíblia diz que Isaac abençoou a Jacó. Mas se você ler Gênesis, você vai procurar qual foi a bênção que Isaac deu a Jacó. Foi gado? Não. Ouro? Não. Investimento na bolsa de valores? Nem havia. A bênção que Isaac deu a Jacó foi palavra. O Senhor derramará sobre ti o sereno e o orvalho, e fará chover, e na terra brotará, tudo palavra. Quando Esaú chega e vê que o seu irmão foi abençoado e ele não, ele começa a chorar, e ele fica enraivecido, e ele fica revoltado e quer matar a Jacó, porque Jacó recebeu a bênção. Qual bênção? Palavra. O grande problema da igreja é tratar a Bíblia como se fosse um livro comum, como se fosse mais um na estante. Aliás, já disse o sábio, famoso, renomado erudito Rui Barbosa, e eu não repetirei as palavras com exatidão, pois não lembro delas com exatidão, mas quando alguém lhe perguntou por que a sua Bíblia ficava em cima de todos os livros, ele respondeu: porque nenhum livro pode estar acima dela, mas ela é tão plena e importante que se eu a colocasse embaixo, todos os livros seriam sustentados por ela, e se eu colocasse no meio, todos os livros só fariam sentido se estivessem embasados nela. A igreja precisa entender que a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra. E como palavra, você se alimenta dela. Na medida que você lê, na medida que você ouve, na medida que você pratica, na medida que você recebe, na medida que você obedece, você viverá da palavra que procede da boca de Deus.
Só quem crê e pode dar glória a Jesus. Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. Moisés chama 12 cabeças de tribos de Israel e manda 6 deles subirem um monte. Os outros 6 vão subir outro monte. E ele vai fazer declarações da lei. E ele diz assim: aquele que obedecer a palavra da lei será abençoado, e o que desobedecer será amaldiçoado. Tanto a bênção quanto a maldição que é impetrada do monte, nada é mais do que palavra. O que eu quero que o irmão entenda é que a palavra de Deus é poderosa para te prover, sustentar, amparar, garantir, segurar e te conduzir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Agora entende uma coisa: a palavra de Deus, pode aplaudir. A palavra de Deus é quem cria e sustenta todas as coisas. Vou repetir porque você não ouviu. A palavra de Deus é quem cria e sustenta todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja, e começou a haver. Salmo 148, versículo de número 5, o salmista diz que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Presta atenção: a cachoeira não seca, o mar não invade as cidades, as estrelas não caem do céu, os planetas flutuam no espaço sideral, trilhões de estrelas e constelações estão soltas no espaço e não caem aqui. Tudo isso porque a palavra cria e sustenta. Ele disse a Jó: Jó, eu chamo, palavra, os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. E eu digo para eles: palavra, caiam em alto mar ou no deserto, não caiam nas cidades, para que não seja exterminada a raça humana. E eles me atendem pela palavra. Ele disse a Jó: Jó, eu digo aos rios, palavra, venham, e eles nascem. E eu lhes digo, palavra, parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Ele disse: olha, Jó, eu digo à flor, digo, palavra, brota, e ela desabrocha. E eu lhe digo, murcha, e ela murcha. Ele cria e sustenta todas as coisas pela sua palavra. A palavra cria e sustenta, a palavra alimenta, a palavra alimenta, a palavra nutre. Daí Jesus dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Daí o profeta dizer, Jeremias 15:16: achando eu as suas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. A palavra vai te alimentar, a palavra vai te robustecer. É por isso que muita gente está anêmica espiritualmente, raquítica espiritualmente, porque não recebe mais palavra, não se alimenta de palavra, fica comendo sopinha, miojo, comendo pipoquinha. Eu já disse para vocês, tira a fome, mas não sustenta. Se na hora do almoço você comer uma tigela de pipoca, a fome vai passar, mas daqui a 1 hora você está ficando tonto, porque tira a fome, mas não te dá sustância, como diz o mineiro. O que você precisa é de palavra, comida sólida, porque ela vai te fortalecer. Daí Pedro diz:
dizer na primeira epístola, capítulo 2, versículo 2 assim: desejai, como meninos recém-nascidos, o aleitamento materno. Deseje, tenha fome pela palavra. Nem só de pão viverá o homem. Se apegue à palavra, ame a palavra, deseje a palavra. Não deixa que nada mais te ocupe a mente do que a palavra de Deus. Por quê? Porque ela cria e sustenta, porque ela alimenta, porque ela santifica. Outro dia um rapaz chegou para mim e disse: pastor, eu vivo uma luta com uma batalha minha e eu não sei como vencê-la. E ele começou a me falar dos pecados repetitivos que ele vive cometendo. Eu disse: você realmente quer vencer? Preciso, pastor, e não sei o segredo. Não tem segredo. Comece a ler a Bíblia. Como assim, pastor? Leia a Bíblia. Só ler leia a Bíblia. Por quê? Como? Porque a Bíblia vai gerar em você desejo de santidade. A Bíblia vai gerar em você repugnância pelo erro. A Bíblia vai começar a provocar no teu coração vontade de conhecer a Deus. João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo, haverá provisão pela palavra. Provisão pela palavra. Eu vou citar um último versículo daqui a pouquinho, que você vai ver que ele fecha esse círculo. Mas eu te digo, a palavra ilumina, direciona, guia, te ensina o caminho. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provoca seu vizinho e diz para ele aí: deixa a palavra te guiar, vai. Deixa a palavra te guiar. Faz o que a Bíblia diz e vai dar certo. Vou repetir: faz o que a Bíblia diz e vai dar certo. Aleluia. Ela vai te iluminar, ela vai te avivar. Quem se alimenta da palavra é fervoroso o tempo inteiro. Quem se alimenta da palavra não é como rio temporário, cheio na chuva, seco no verão. Não. Quem se alimenta da palavra está abastecido, corre. Jesus diz: rios de água viva fluirão do seu ventre. E eu tenho uma notícia para te dar: passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Toda filosofia vence, todo filósofo morre, todo escritor perde a sua validade, todo livro será esquecido, toda invenção se torna obsoleta, todo avanço será superado, mas a palavra de Deus não cairá por terra. Olha o que ele diz através de Joel. Eu quero ler, eu sempre cito, mas dessa vez eu quero ler Joel capítulo de número 2. Se você não der glória a Deus com esse texto, você não entendeu nada do que eu disse até agora. Joel capítulo 2, no versículo de número 21 até o 28. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor teu Deus tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele vos enviará o ensinador de justiça. Ele vos enviará o quê? Ele vos enviará o quê? Diga comigo: ensinador. Repete: ensinador. Ele vos enviará o ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e eu vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, e pela locusta
e pelo gafanhoto e pela lagarta, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Tudo isso porque ele vai enviar ensinador de justiça. Na medida que a palavra é pregada, na medida que a palavra é ensinada, a porta da provisão se abre, o milagre acontece. E eu quero declarar sobre a sua vida, porta aberta pelo poder da palavra de Deus. Se você pode, dá glória a Deus. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: mas lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. E o que Jesus está dizendo é: já está dito. Não cabe novidade. Não precisa inventar nada. Já está escrito. Vou repetir o provérbio nordestino: prego batido e ponta virada. Está dito. Segundo, Jesus olha para Satanás, porque Satanás chega para ele e diz assim: tá, já que você não vai transformar pedra em pão, eu tenho uma segunda proposta. Vem aqui no pináculo do templo. Está escrito, já que o negócio é com base no que está escrito, eu queria te sugerir você pular daqui, porque já foi dito que os anjos te sustentarão, para que tu não tropeces em pedra nenhuma. E Jesus disse: está escrito mesmo, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. No primeiro está escrito, ele está falando de provisão. Diga comigo: provisão. No segundo está escrito, ele está falando de vigilância. Não tentarás o Senhor teu Deus. É como se Jesus dissesse: não vá além do necessário. Não viva para provar a Satanás que você é aquilo que Deus já disse que você é. Não precisa pular do pináculo só para satisfazer a Satanás. Diga para o seu vizinho: não faça nada que deixará Satanás feliz. Se ele tem dúvida sobre a sua filiação, isso é um problema dele. Você não tem que provar que é filho. Não tentarás. Vigia. Vigilância é o estado de alerta que todo cristão precisa permanecer em tempo integral. Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando deixamos de vigiar, tropeçamos. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim: nós não ignoramos os ataques de Satanás. Nós estamos atentos às abordagens de Satanás. Em Atos 20, 28 a 31, quando ele está para fazer a sua terceira viagem missionária, e alguns estudiosos dizem que foi a última, Paulo reúne os obreiros da igreja de Éfeso e toda aquela região do mundo e diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes as ovelhas que ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Porque eu sei, diz Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo fazer discípulos para si, e não para Cristo. Aí Paulo diz: vigiai, e não vos esqueçais
que por 3 anos e meio vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para que colocar a mão na chapa, a fim de descobrir se ela está quente? Para que pegar no fio descapelado ou descoberto, para descobrir se dá choque? Para que ir além da linha de segurança? Paulo está dizendo, se você analisa e vê que a partir dessa linha não é seguro, ainda que alguém diga que o é, não passe da linha. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não se exponha. Não enfrente a batalha para a qual não se preparou. Não se supervalorize. Não se ache capaz de vencer por conta própria. Por quê? 1 Coríntios 10:12, Paulo diz, quem está em pé, vigie, para que não caia. Fique vigilante, fique envolvido, fique cuidadoso, arme-se do dom de discernimento. Perceba, quando o adversário quer te levar a fazer algo por mero exibicionismo, o que o Senhor está dizendo é, se guarde, não tentarás o Senhor teu Deus. Se guarde. Diga para o seu vizinho, se guarde. Eu vou dar um exemplo banal, vou dar um exemplo raso, superficial, do que significa se guardar. Eu estava num evento alguns anos atrás, em algum lugar, algum estado do Brasil, e quando terminou o culto, fomos para o jantar. Quando nós chegamos no jantar, lá havia mocotó, jantar 11 da noite, cuscuz, batata, tinha um mocofato, estou aqui procurando a palavra, mocofato. E o outro pregador que estava comigo no evento, pegou um prato fundo, que tinha um prato fundo ali para servir um caldo, alguma coisa assim, e ele serviu o mocofato, e feijão, e colocou salada, e colocou batata, e colocou cuscuz, e ele fez uma montanha para escalar. E eu disse a ele, eu comecei a me servir da salada e pedi um caldo que estava na mesa e tomei o caldo. E ele fez assim, você só vai comer isso, varão? Depois de pregar como hoje à noite, você não vai aguentar? Eu disse, para 23 horas é suficiente, porque não tem saúde que aguente comer mocofato 23 horas, né, irmão? Deus nos ajude. Ele fez assim, pois eu como, que eu tenho saúde. Eu disse, exatamente porque eu tenho saúde, que eu não como, que é para eu não ficar doente. Se guardar é você não fazer aquilo que você pode, mas não deve. Pode, mas não te ajuda. Pode, mas não é a hora exata. Presta atenção, Naamã deu a Eliseu presentes e Eliseu rejeitou. Você já leu na Bíblia que lá na frente Eliseu recebeu presentes do rei que era senhor de Naamã? Naamã trouxe para ele uma porçãozinha. O rei deu para ele 40 camelos de ouro e prata, e Eliseu recebeu. Por que Eliseu não recebeu de Naamã? Porque não era a hora. Naamã queria pagar pelo milagre, e Eliseu estava dizendo, se você deseja honrar, honra, mas não compra milagre, porque quem te deu milagre foi Deus. Se guarde, se guarde. Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. Guarda o teu coração. Eclesiastes 5:2 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não chega na casa de Deus como se você estivesse chegando em lugar qualquer. A igreja dessa geração não respeita o ambiente do templo. Pensa que o ambiente do templo é igual a qualquer lugar. Mas é preciso lembrar que este é lugar consagrado para a adoração ao Senhor. Tem que entender isso. Nem tudo pode se fazer aqui.
Ah, pastor, mas é apenas uma casa, é só um prédio. É, mas foi consagrado para uso e posse de Deus. Não pode ser feito de qualquer jeito. Salmo 119 diz, versículo 9: como o jovem manterá o seu caminho puro? Observando, guardando conforme a tua palavra. Vigia, guarda, protege, não vai além daquilo que você deve. Ouça o que eu estou te dizendo, não se coloque a teste, não se coloque à prova, não se coloque além daquilo que você pode ir. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se resguarde, se proteja, se blinde, porque o Senhor vai fazer coisas gloriosas da sua vida na medida que você se guardar. Ele diz assim: guarda o que tens, Apocalipse 3:11, para que ninguém tome a tua coroa. Eu já vi alguém pregando que ninguém aqui é o diabo. Não. Ali não é pronome pessoal. O Senhor não está falando de Satanás, Ele está falando de tudo e qualquer coisa ou pessoa que pode roubar o que você tem. Guarda o que você tem. Então, não tentarás o seu Deus. O Senhor está falando de vigilância. Fica atento, fica observando. Normalmente, você precisa analisar. Satanás nunca vem com a cauda balançando e uma seta na ponta. Muitas vezes vem parecendo, deixa eu fazer uma má comparação, um gatinho manso. Quem vai te roubar chega manso, quem vai te caluniar chega manso, quem vai te trair chega manso, quem vai mentir para você chega manso, quem vai te extorquir chega manso. Então para de analisar as coisas sobre o filtro do coração e começa a analisar agora sobre o filtro do discernimento. 2025, vigia, é ano de plantar e colher, mas presta atenção, você vai plantar e tem gente que vai querer tomar posse da sua colheita. Então vigia a colheita que o Senhor te deu e deixa Ele guiar o teu coração onde ela será aplicada. Só quem recebe diz amém. Sacude dela de leve no irmão do lado e diz para ele: vigia. Então vamos lá. Jesus disse 3 vezes: está escrito. Na primeira ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga comigo: provisão. Depois ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Diga comigo: vigilância. Satanás então tenta a 3ª vez e diz para ele: vamos fazer um negócio bom para nós dois? Eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, e você não tem que fazer nada, você só precisa se prostrar e me adorar um pouquinho. Interessante que a palavra adorar já traz intrínseca na sua raiz o conceito de prostrar, porque é proskeneo, prostrar-se e beijar os pés. Mas olha o que Satanás quer. Ele parece redundante, mas o que ele quer é enfatizar o que Jesus vai fazer: prostrado me adorares. Etimologicamente, quem prostra já está adorando, mas ele quer enfatizar, garantir, empurrar em Jesus a obrigação de se render. Aí Jesus diz: está escrito, ao teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que Jesus está chamando a atenção aqui para nós é de provisão. Diga comigo: provisão. Segundo, vigilância. Terceiro, adoração e serviço. Adoração e serviço. Jesus está nos ensinando que quem adora está servindo, e que quem serve está adorando. A ideia de que você só está adorando quando está cantando é equivocada. Quando você serve ao reino, você está adorando.
Quando você ajuda pessoas, você está adorando. Quando você ajuda uma senhora a atravessar a avenida, você está adorando. Quando você auxilia uma pessoa que precisa de apoio, você está adorando. Deus não é adorado naquilo que você canta. Deus é adorado naquilo que você vive, naquilo que você faz. A adoração o cântico é uma nuance da adoração. Mas Jesus deixa claro que adorar é servir. Por quê? Porque adoração sem serviço não é plena. Se o camarada só chegar aqui, canta lindo, prega lindo, toca lindo, mas não serve, não adorou. Para te falar a verdade, sem querer ferir ninguém, lindo por lindo, Roberto Carlos também canta lindo, Zezé de Camargo e Luciano também, Ivete Sangalo, quem mais? Fala aí, fala. Whitney Houston, já partiu para a eternidade, mas que voz esplêndida. Quem mais? Michael Jackson, fora de série. Elvis Presley. Não basta cantar. O teu cântico tem que servir. O teu cântico tem que ser uma oferenda. O teu cântico tem que ser uma oferta. Ele tem que ser levado ao altar de Deus e posto lá como altar, e o Espírito Santo incendiar, para que a fumaça suba à presença de Deus. Isso é adoração. Falar bem? Meu amigo, o que tem de palestrante falando bem Brasil afora, mundo afora, você não faz ideia. Outro dia eu vi um governador saudar os irmãos com a paz do Senhor, antes da minha pregação. Irmão, daqui com 5 minutos da palavra do governador, tinha gente pulando, falando em línguas. O camarada não tem nada a ver com a fé cristã, tem nada a ver com a vida cristã, mas ele fala bem. Então a questão não é falar bem, a questão é: a minha pregação agora está sendo uma mensagem de Deus para o seu coração? Ela está sendo apresentada diante de Deus como oferta de adoração a Ele? Porque se não for, são palavras vazias, que não vão gerar nada no mundo espiritual. Então adoração e serviço. Por isso que Isaías, capítulo 6, quando ele está no templo, e ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla do manto do Senhor cobre os umbrais da casa, Isaías vê serafins, que com 2 asas cobrem os rostos, com 2 asas cobrem os pés, com 2 asas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías cai prostrado e diz: ai de mim, vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O anjo voa com uma tenaz, apanha uma brasa, toca os lábios do profeta e diz: teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Então Isaías ouve a voz de Deus que brada: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: a obra só se completa quando você serve. A obra só se completa quando você serve. Aleluia. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí eu poderia citar N referências bíblicas. Por exemplo, 1 Reis 18, 21. Elias olha para o povo de Israel e diz: se Baal é Deus, segui-o. Se Jeová é Deus, servi-o. Você já percebeu que ele usa 2 verbos, ele não repete. Se Baal é Deus, segui-o. Se Jeová é Deus, servi-o. Você não pode servir a Deus seguindo a Baal. Você não pode servir no reino
seguindo a idolatria. O Senhor é digno de ser visto. Um detalhe: tem muita gente hoje querendo ser visto, não querendo ser visto. Ser visto é questão de vitrine. Ser visto serviço é questão de disposição. Jesus ensina em João capítulo 13. Ele estava numa casa para uma refeição. De repente o anfitrião mandou um dos escravos trazer uma bacia com água para lavar os pés dos seus convidados. Era uma prática comum. Quando o rapaz ia chegando, o escravo ia chegando, Jesus tomou a bacia, se cingiu com a toalha, agachou e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chegou perto de Pedro, Pedro disse assim: o senhor não vai lavar meus pés não? Que negócio é esse, senhor? Jesus disse: ô Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro disse: então tá, então pode dar banho. E Jesus disse: não, Pedro, basta te lavar os pés. Vocês me chamam de Senhor, e eu o sou. Se eu, o Senhor, vos lavei os pés, estou fazendo isso para dar-vos o exemplo de que vocês devem servir uns aos outros. Isso é adoração. Irmão, nós precisamos entender que um homem que adora, bem como, quando e como adora, determinará todos os aspectos da sua vida. Quer anotar? Uma pessoa que adora, bem como, quando e como adora, determinará todos os aspectos da sua vida. A adoração vai te levar para mais perto de Deus. A adoração vai te aproximar do Altíssimo. A maioria de nós já ajoelha pedindo, quando nós deveríamos chegar adorando. Salmo 100: entrai pelas suas portas com louvor, e em seus átrios com ações de graças. Cantai e bendizei o seu nome. Eu e você precisamos assumir o compromisso sincero de adorar apenas a Deus. Adorar apenas a Deus. Tudo que Satanás quer é roubar a tua adoração. Satanás não precisa do seu carro, Satanás não precisa do seu relógio, não precisa do teu diploma, não precisa do teu status. Tudo isso ele tem e dá a quem ele quer e aceita. O que Satanás quer é roubar a tua adoração. Se ele conseguir tomar a tua adoração, ele se sentirá no lugar mais elevado que ele pode estar. Diga comigo: Senhor, não darei meu louvor a ninguém mais, só a ti. Aleluia. Quando um homem encontra o caminho da adoração, Deus dá consistência ao seu caráter. Quando encontramos o caminho da adoração, firmamos os fundamentos da nossa vida. Quando encontramos o caminho da adoração, encontramos o lugar secreto de Deus. A adoração vai gerar estabilidade na tua casa. A adoração vai gerar estabilidade na tua família. Mas pelo amor de Jesus, entenda: você não está adorando só quando está cantando. Você está adorando quando tudo que você faz, você entende que é para a glória de Deus. Estou em sala de aula, é para a glória de Deus. Estou no volante do ônibus, da caçamba, do caminhão, é para a glória de Deus. Estou no meu escritório, seja na casa de eventos, seja na loja de carros, seja no meu escritório onde exerço advocacia, onde quer que eu esteja, é para a glória de Deus. Sou médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, empresário, autônomo, seja lá o que você for, é para a glória
de Deus. Isto fará Deus adorado na sua vida. E na medida que Deus for adorado na sua vida, volta lá para cima, haverá provisão.